Programa Giro Mundo. E já estamos conectados com o nosso próximo entrevistado, Fábio Kiel, artista plástico e empreendedor brasileiro. Ele também flerta com o street art. E para quem não conhece, vamos falar muito rapidamente sobre quem é Fábio Kiel. Nasceu em São Paulo e ingressando na segunda geração de grafiteiros da cidade em 93. No ano seguinte, expôs na segunda mostra paulista de grafite do MIS de São Paulo, sob curadoria do artista plástico Zeca Ratu. Em sua carreira, participou de inúmeras exposições, mostras icônicas e pinturas de murais históricos. Atendeu diversas marcas, entre elas Adidas, Sesc São Paulo, Nescau, Nestlé, TV Cultura, que é especificamente de São Paulo, MTV, que é global, Oi Brasil Telecom, Almap, que é uma grande agência de publicidade, e uma seguradora. Fábio Kiel, muito boa noite e obrigado por aceitar o convite do programa Giro Mundo e da Rádio Mira para essa entrevista de hoje. Fábio? Oi. Você já está no ar. Muito boa noite. Boa noite a você, Cláudio, aos ouvintes portugueses, boa noite, e aos ouvintes brasileiros, boa tarde. E na verdade aos ouvintes do mundo, porque você está neste momento a falar com mais de 60 países. Então, aos outros que me desculpem, não saber os horários. Você está em diversos fusos horários nesse momento. Você está a conversar com... Aqui, quer dizer, você que está no centro-oeste, você está 5 horas a menos que Portugal continental. 1 hora a menos que São Paulo, sul, sudeste do Brasil, e várias outras horas a mais ou a menos, a depender da região, mas que são todas as pessoas que nos acompanham neste momento aqui, mais de 60 países. Então um olá é mais acertado. É tranquilo. Agora, Fábio, fala um pouquinho pra gente, eu fiz uma rápida apresentação sobre você, mas fala um pouquinho sobre a sua trajetória de carreira e como você iniciou no mundo das artes plásticas. Tá, eu cresci num bairro pobre de São Paulo, onde as coisas chegavam muito difíceis. Eu lembro que eu queria ser quadrinista quando eu era criança, mas as informações, os materiais e as coisas eram muito raros, né? E aí, em 92, no início da década de 90, eu comecei a ver grafites nas ruas, que eu trabalhava de office boy, eu não sei como que chama esse ofício em Portugal. E eu via muitos grafites e aquilo me interessou muito. E como eu estava na rua, o aprendizado era mais rápido, né? Vamos dizer assim. E aí, em 93, eu comecei a pintar, junto com meu primo, que você conhece, né? O Bill. Sim. E aí, a partir daí, eu fui desenvolvendo esse trabalho até que em 2009, mais ou menos, um pouquinho antes, eu comecei a experimentar aí mais a pintura artística dentro de ateliê também. E desdobrou também numa escrita literária, que era uma coisa que eu já ensaiava, mas nunca tinha tido coragem de finalizar. E depois a união dessas duas coisas, das duas linguagens, né, artes plásticas e escrita, fazendo histórias em quadrinhos, em Portugal, chamado Banda Desenhada. Perfeito. E o que você encontrou de mais dificuldade no decorrer desse tempo? Que você começou a desenvolver essa sua vida mais na trajetória das artes, entre artes e escrita. O que teve de dificuldade? Eu imagino que bastante. No início, a maior dificuldade de todas era realmente ter referências, porque, assim, imagina, em 93 não tinha internet, né? Sim. E o Brasil sempre teve muita coisa... Sempre foi muito mais atrasado em relação ao mundo do que acontecia. Então, você conseguir algum tipo de informação, algum tipo de material mesmo visual para referência era muito complicado. Então, inicialmente, foi uma batalha assim, de você gostar muito daquilo e ir atrás de todas as formas que você conseguisse para, né, ter um repertório mínimo para você conseguir começar a desenvolver um trabalho. E no passar do tempo, no Brasil tem uma coisa que a arte ela ainda sofre muito, a arte e cultura, né, ela sofre muito com a falta de interesse
seja público, seja privado. Tem essa coisa meio que parece que você, ao cobrar um trabalho, a pessoa acha que aquilo é o teu hobby, então, tipo assim, você não deveria estar cobrando por aquilo. É um meio bem complicado, mas a gente vai abrindo caminhos, né? Mas na realidade essa coisa de cobrar, e isso eu vou te falar por uma experiência assim, geral e em várias partes do mundo, eu acho que tudo quando a gente vende alguma coisa, seja arte, seja serviço, seja... Exceto quando é o produto de consumo diário, por exemplo, a alimentação, que todo mundo tem que comer, todo mundo tem que beber, tem coisas que são necessidades básicas, né? Então você não vive sem aquilo, nenhum de nós vive. Mas quando a gente fala em serviço, fala em artes, fala em espetáculos, fala shows, fala em artes cênicas, tudo isso as pessoas têm uma dificuldade de entender que o trabalho é tão ou maior do que o trabalho de produzir um alimento ou uma bebida. Né? O trabalho é muito maior, o empenho é muito maior para você poder mostrar um resultado. Eu costumo dizer que eu não paro, né? Quem trabalha com criatividade sabe do que eu estou falando. Sim. Você dorme, você sonha, né, com as coisas. Não raramente o seu sonho se relaciona muito com o seu trabalho, ou você está assistindo um filme e você não consegue, muitas vezes, assistir ele só como a paisana, né? Vamos dizer assim. Sim. Você está sempre alerta, pegando referências, tentando entender o mecanismo do roteiro, tentando entender por que o diretor resolveu usar aquele enquadramento e não aquele outro enquadramento. Então, realmente é um trabalho 24 horas, né? Na verdade, você passa a ser um crítico, né, da própria arte e dos próprios costumes, nem vou falar de arte, mas acho que dos costumes da sociedade, para poder interpretar isso dentro do seu trabalho. Verdade. É um trabalho que requer bastante do pensamento, né? Do pensamento crítico, do pensamento autocrítico também, né? Você não foge da lente, né? O autor não foge da própria lente, mas é bem isso mesmo. Você passa a ter um olhar mais crítico sobre todas as coisas que você tem acesso, seja ela uma peça de entretenimento, seja algo relacionado à sociedade mesmo, né? É verdade. E o que te inspira a criar, Fábio? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu assim, cada vez mais eu entendo que não existe uma coisa impulsionadora. A gente tem sempre um discurso, óbvio, né? Você tem uma... Então, por exemplo, eu gosto muito de temas simbólicos, eu gosto muito de Jung, eu gosto muito de Joseph Campbell, que falam bastante sobre isso, mas não tem como eu tirar o meu cotidiano, não tem como eu tirar a minha vivência, não tem como eu tirar de onde eu venho. Então, eu acho que é um pouquinho de tudo, sabe, Cláudio? É um apanhado de todas as coisas que você vivencia, do que você enxerga, do que você se comove, do que você se irrita, do que te deixa enfurecido socialmente falando. Eu acho que tudo isso acaba, no caldeirão da sua criação, acaba sendo inspirador, sabe? Mas isso eu acho que é uma coisa muito gostosa que todo artista tem, porque você pode olhar sempre com seu olhar crítico e diferenciado de uma pessoa comum e daquilo você começar a expressar na sua arte de uma forma diferenciada o que a pessoa vai ver, como que vão entender e como que vão interpretar aquilo que você faz. E você tem essas possibilidades sempre de ser um crítico da sociedade sem precisar utilizar somente palavras, mas se expressar por forma de cores, de movimentos, de desenhos. E isso é uma coisa extremamente interessante em todo artista, né? Chega a ser até um privilégio, né? Você poder transformar, às vezes, a dor em uma coisa bela, né? Bela que eu falo não só no sentido do belo que a gente entende comum, né? Sim. Mas o belo mesmo
que é instigante, o belo que atravessa a linha da estética, né? Então eu acho que chega a ser um privilégio você ter essa possibilidade de gritar de formas não... como você disse aí, eu acho que essa sua fala é bem interessante, que não é só de uma forma objetiva, né? Sim. Mas dentro do espectro das artes, você tem uma subjetividade que você lança ali, e as pessoas, dependendo de onde elas vêm, o que elas consomem, elas têm uma leitura daquilo, e nenhuma das leituras vão estar erradas, né? Isso é muito legal também. É verdade. E me fala uma coisa, como que estão as exposições? Tem exposições aí para 2018? Tem novidades? Como que estão as coisas? Olha, eu estou produzindo agora, comecei a fazer uma adaptação do meu primeiro conto para histórias em quadrinhos, né, banda desenhada. Vai ser um processo complicado, porque a história é minha, então eu estou adaptando a minha própria história, e eu estou percebendo que ela vai para um caminho totalmente diferente do que ela era. Até porque eu mudei, né, eu escrevi ela em 2004, estamos em 2018, então... 14 anos é uma mudança muito grande, um amadurecimento muito grande também, né? Você enxerga várias... É o primeiro também conto, então, assim, muitas coisas ali, eu sei que haviam erros mesmo, né? É aceitável isso. Eu acho que o artista também precisa se aceitar, às vezes. É importante essa parte. É verdade. Aceitar as suas falhas, né? Não entrar no ego super inflado, porque isso não vai resolver. Então tá um processo interessante, assim. Eu estou construindo e desconstruindo essa história. Então isso é o que eu estou trabalhando com mais afinco nesse momento. Fora isso, eu estou dando cursos, né? Estou dando um curso de histórias em quadrinhos aqui no Centro Cultural. E estou sempre... recentemente eu dei uma vivência de grafite no Sesc, né? Que é um aparelho aqui bem interessante que tem no Brasil. Sesc São Paulo. Sesc São Paulo, no Sesc do Pinheiros, na verdade. Tá bom. Foi uma experiência bem legal também. Anteriormente eu tinha feito essa mesma vivência para uma empresa que era a Ilse, que é uma seguradora que tem uma comunicação mais para os jovens, né? Ela é ligada à Caixa, mas ela atua especialmente na linguagem para jovens. Também foi uma vivência bem interessante, porque era a mesma vivência do Sesc, era a mesma vivência da Ilse, só que elas tinham comportamentos diferentes. Porque o Sesc está mais ligado à cultura mesmo, né? Sim. E a Ilse era uma empresa, né? As duas tinham suas particularidades e as duas eram tão interessantes. Não dá para falar assim, essa era mais interessante e aquela era mais interessante. Era passar a forma lúdica mesmo para dentro de uma organização, né? Até porque assim, era um evento... Era um evento bem interessante, porque era um meeting, era uma festa de fim de ano misturada com um meeting. Então, inclusive, assim, a gente fechou uma coisa com eles, essa foi uma coisa também muito interessante, né? Que é a coisa de ouvir o cliente, né? A gente demorou muito para fechar com eles na conversação, tentando entender o que eles queriam. E quando a gente chegou lá, mesmo que a gente já tinha fechado, já não era mais o que eles queriam. A gente adaptou na hora. Mas foi incrível, assim, a gente adaptou e a gente ficou feliz, a empresa ficou feliz, os funcionários ficaram felizes, a dona ficou feliz, então deu certo para todo mundo. Mas isso é uma coisa muito normal também no mundo corporativo, né? Porque no mundo corporativo você fecha contratos, modifica umas coisas, quando chega na hora de uma apresentação, seja o que for, normalmente tem uma nova adaptação, até porque também o mundo corporativo sofre, né? Independente da empresa, ele sofre essas ações externas que fazem com que a dinâmica do negócio seja cada dia diferente. Então, às vezes, uma coisa que é tratada hoje, quando chega amanhã, na hora da realização efetiva, ela modifica. E tem que colocar coisa para fazer. É verdade. E quando tem um diálogo bem legal entre as duas partes, né, a tendência é que isso aconteça da melhor forma possível. Então, foi exatamente o que aconteceu. Ambas as partes estavam abertas a ouvir e a entender, né, os limites das duas partes.
E isso foi bem legal, assim, a gente construiu, na verdade, durante muito tempo o projeto, chegou lá, a gente reconstruiu ele, mas foi uma experiência muito marcante também. E você já fez algum trabalho aqui em Portugal? Em Portugal ainda não, espero convites. Isso que eu ia falar, pretende quando? Você já me respondeu antes, espero o convite. Então, para quem está nos ouvindo, vai poder seguir você nas suas páginas, olhar o seu trabalho e te convidar. E nós teremos total prazer de, quando você estiver em Portugal, de tê-lo aqui diretamente no estúdio para poder entrevistar e mostrar suas obras, que eu acho muito bonito também. Prazer será meu, Cláudio. Mas é isso. Mais uma perguntinha. E aí, pra gente, hoje eu já estourei a hora aqui nas entrevistas, já passei da minha hora de programa. Uma definição de Fábio Kiel por Fábio Kiel. Isso seria uma pergunta de Marília Gabriela. Fábio Kiel por Fábio Kiel. Eu tenho brincado que eu sou mais curioso do que artista. Então, tudo que eu produzo tem muito a ver com essa curiosidade, inclusive essa questão de eu ter várias plataformas, né, de me expressar, vem bem disso, assim. Eu sou curioso e eu vou tentando, e o que eu consigo, eu vou lá e faço. Então eu sou Fábio Kiel é uma pessoa muito curiosa. Mas isso é ótimo, acho que a curiosidade nos traz, às vezes pode não trazer boas coisas, mas na maioria das vezes ela nos faz buscar as coisas, as informações e tudo aquilo que é necessário para que a gente coloque no dia a dia ou nos projetos que a gente desenvolve, seja curto, médio ou longo prazos, que seja cada vez melhor, porque é por meio da curiosidade que ela aguça todos os nossos sentimentos e pensamentos e nos faz ficar cada vez mais informados e fazer as coisas acontecer. Certeza. Fábio, como nossos ouvintes podem seguir você pelas suas páginas? Olha, meu site é fabioq, né? fabio.com. Tá. Meu Instagram é fabioquill, com 2 L's, Q-U-I-L-L. Okay. E o Facebook também é fabioq, sou o que mudo. Tá, eu coloquei aqui o Fábio Kiel sem o U, então foi um erro meu. Para quem está nos vendo aí pela live, é o Fábio Q-U-I-L-L, Fábio Kiel. Isso. Porque na realidade só o Fábio Q, nesta região, neste lado de cá do mundo, ele fica estranho. Então eu coloquei o Kiel, mas sem o U. Mas, então, pessoal... Pode falar, Fábio. É uma coisa comum, porque o que a pessoa interpreta com o kill dos Estados Unidos, né? O kill. Sim, né? sim. E aí eu aceito as duas coisas, não tem problema com isso. Agora já está, como o pessoal aqui é muito ágil, já está correto para quem está nos ver pela live. Obrigado, pessoal. Mas é ótimo. Nós estamos chegando ao fim da entrevista. Foi rápida, mas extremamente produtiva, gostosa e gostoso de conversar com você. Nós temos aí as nossas conversas futuras e próximas fora da rádio, como já tivemos antes. Quem sabe você vem a Portugal antes daquilo que a gente imagina. Fábio, muitíssimo obrigado pela sua participação. Desejamos muito sucesso a você, cada dia mais, e uma excelente semana. Um abraço, foi um prazer, e um abraço a todos os ouvintes. Ok. Ótimo, um abração e até mais. Até mais. Chegamos ao final de mais um programa e relembrando que na próxima semana não haverá a emissão do programa Giro Mundo. E fica a reflexão da semana, que vem do filósofo francês Voltaire. O trabalho livra-nos de 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. Pense nisso e até a próxima semana. Um abraço a todos.
Cláudio, se me permites, ainda só para registar aqui alguns ouvintes que estiveram por cá, um deles, o Luís Félix, diz que está a ser repetitivo, mas eu não creio que seja repetitivo, porque repetições destas são sempre bem-vindas. O Luís Félix diz, excelente programa de aniversário. Obrigado. O Paulo Sérgio também esteve por lá, o João Manuel Roça, o David Miranda, o Júlio Bica, a Regina Maltês, o Rui Miguel Fernandes também, o Luís Monteiro, enquanto estiveste à conversa com o Fábio Kiu. Com U. Exatamente. Amigos ouvintes, obrigado por terem estado desse lado. Até uma próxima. Cláudio? Até uma próxima. Muito obrigado pelas felicitações de aniversário. E até o próximo programa. Desejo-te a boa continuação de bons festejos desses teus 18 anos e que para o ano cá estejamos outra vez. Com certeza. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Farmácia Cruz Ferreira. Rastreio e consultas de nutrição. Marque já. Glicémia, colesterol total, pressão arterial, peso e estatura, IMC e gordura corporal. Dermocosmética, perfumaria, nutracêuticos, suplementos. Estamos na Praia de Mira, aberto todos os dias, com o contato 231 471 263.